falar aqui sobre o famoso Vale da Morte, que eu não sei exatamente o que já foi discutido aqui, mas eu vou falar um pouquinho do que... Esses slides aqui são ainda da época quando eu estava na Invest Rio, então está aqui a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Invest Rio, mas como é mais uma palestra, um bate-papo, ele se adequa exatamente, eu não tive tempo de alterar ali, mas o conceito está aí. A ideia aqui é falar o que o Estado tem feito, pretende fazer no sentido de diminuir, de mitigar os riscos nesse Vale da Morte, né? O que ocorre hoje no Brasil? Olhando aqui o famoso gráfico, né, onde aqui acontecem as pesquisas, a ciência aplicada, e aqui tem muito recurso no Brasil, tem o FNDCT, em 2010 era cerca de acima de 2 bilhões de reais. Já no final aqui da curva nós temos fusões, aquisições, IPOs, enfim, tem uma série de recursos também. O Brasil tá na moda no mundo, então fundos internacionais têm vindo investir aqui no Brasil. Então, por exemplo, em 2011 foram 24 bilhões de fusões e aquisições no Brasil. São volume de recursos bem significativo. Então, nas extremidades desse gráfico, nós, a princípio, não temos problemas de recursos. Pode ter algum problema na burocracia aqui, algum problema legal, enfim, mas teoricamente nós temos recursos. O que acontece efetivamente é que quando sai da fase de pesquisa e vai se criar a empresa, vai se ter o produto, vai se acessar o mercado, aí sim começa o que se chama de Vale da Morte. E aí não se tem muitos recursos, não. Aliás, tem bem poucos recursos aqui nessa fase. Depois, quando já se tem aqui algum produto, já se tem um protótipo, já tem uma perspectiva de mercado, no caso a Invest Rio, que é a agência de fomento do Estado, ela aqui também já provê algum recurso ao mercado com uma área de renda variável, onde ela aplica recursos em empresas que estão iniciando, as famosas startups. E também a Invest Rio ajudou a montar o fundo Burrell, é um investidor cotista do fundo Burrell, que é um fundo com foco em ciências da vida. Então, ela não atinge todos os setores da economia, mas atinge um bom setor, que é ciências da vida. O Burrell é um americano que é o papa da biotecnologia nos Estados Unidos e veio montar esse fundo aqui no Brasil com apoio do BNDES. Ele trouxe marca, trouxe expertise, e a Invest Rio foi um dos cotistas desse fundo. Então, teoricamente, aqui no Rio, o Burrell é um fundo nacional, está sediado no Rio, mas atende todo o Brasil. São 230 milhões de capital na primeira rodada, provavelmente duplica na segunda rodada. E a Invest Rio aqui também tem, a princípio, 75 milhões para aplicar em biotecnologia, em tecnologia limpa, clean tech, em software, em TI, na realidade. Tem recursos para aplicar em petróleo, gás, energia, né? E turismo. São os setores que a Invest Rio priorizou. Tá? Mas olhando aqui o Vale da Morte em detalhes, a gente pode... Tá. Vamos olhar com uma lupa o Vale da Morte e ver o que nós temos hoje no Brasil para atender e minimizar os problemas no Vale da Morte. Ou seja, antes de entrar no Vale, nós temos aqui a pesquisa básica, a formação de doutores, tá? Nós temos o Funtech, que é o fundo do BNDES, que pode ser aplicado aqui. Nós temos CNPq, nós temos o PAP, que é da FINEP, enfim, tem alguns fundos aqui aplicando em pesquisa aplicada. Patente não tanto, patente em geral os inventores, os inovadores têm uma certa dificuldade de conseguir recursos para patente. Você patentear um produto,
Ou seja, no meu ponto de vista, você agrega valor ao produto a partir do momento que você o patenteia, você protege sua invenção, você pode comercializar. Então, mas exige recursos. Você precisa de recursos para fazer uma patente. E, dependendo do produto, não só no Brasil, como patentear também nos principais mercados do mundo. E aí existe uma certa dificuldade de obter esse recurso aqui para financiar o patenteamento. Então nós temos aqui o CNPq, o PAP, como eu falei. No Rio de Janeiro, via FAPERJ, tem o Rio Inovação, que a gente também localizou por aqui. Aí nós entramos no momento em que ele tem um conceito, tem uma pesquisa, né? Ele inventou alguma coisa, agora ele quer entrar, ele quer virar empresa, ele quer fazer um protótipo, ele quer também patentear, ele quer fazer testes. Aí ele entra no Vale da Morte, que ele não tem recursos aqui, pelo menos não em volume satisfatório no Brasil. Nós temos o PRIME, que já teve um PRIME e vai ter um segundo, que é da FINEP. Eu acho que a FAPERJ, inclusive, participa ou não? Do PRIME, não, né? Vai abrir agora. E temos o cartão BNDES, que não é adequado aqui, mas, de certa forma, atende para montagem de protótipos, compra de insumos. Ele não é o instrumento adequado, mas de certa forma ele é usado. Aqui nós fizemos a denominação, aqui nós temos os grants, né? O capital sem retorno. Aqui é o capital empreendedor, que vai isso é uma divisão que foi feita, mas podem ocorrer outras divisões, obviamente. O capital anjo, pre-seed, seed capital, early stage e aí venture capital. O venture capital é onde a Invest Rio entra e onde aqui, já mais à frente, quando já tem produto, já tem receita, aí é questão de financiamento, não é mais de renda variável, não é mais de equity, não é mais de participação acionária, é financiamento. Aí aqui, quem resolve bem a situação é o BNDES. O BNDES e todo o Sistema Nacional de Fomento, que é constituído pelo BNDES, Banco Brasil e as agências de fomento estaduais, né? O BNB, que é um banco federal, então, e também os bancos privados, né? Obviamente os bancos privados também provêm financiamento. Mas então o financiamento está tirando a burocracia, a questão de é extremamente burocrático obter financiamento, é difícil obter financiamento no Brasil, principalmente de bancos públicos, porque a quantidade de exigências, de requisitos, enfim, de garantia é muito grande, mas existem recursos volumosos para financiamento. Não faltam recursos para financiamento, sob o meu ponto de vista, mas o processo de obtenção do financiamento tem que ser desburocratizado, e muito desburocratizado. Mas voltando aqui, vocês têm algumas linhas de inovação do BNDES, tem um fundo, outro. Então, aqui, que realmente é onde nós devemos atuar, sob o meu ponto de vista. E é um recurso que, por exemplo, é um recurso que não pode ter o compromisso da volta. É um recurso de alto risco, porque aqui está no protótipo, está montando a estrutura de produção, ou seja, você ainda não tem a certeza de que esse produto vai ter sucesso. Você tem indícios, tem boas indicações, mas a certeza você não tem. Então, diferente de você financiar uma empresa que já está no mercado, já está vendendo, existem certezas, obviamente, mas menores do que quando ela está nessa fase aqui. Então, uma solução que se pode ter, no caso, por exemplo, a natureza do recurso que indica que tipo de apoio. Por exemplo, a Invest Rio tem uma natureza onde a natureza da Invest Rio é financiamento. Ela não pode jogar recursos aqui sob pena, inclusive, de ter problemas junto ao Banco Central. Ela tem toda uma fiscalização, todo um gerenciamento de risco que impede de jogar recursos aqui. Quem atende aqui, quem deveria atender aqui, basicamente, são as agências de financiamento à inovação, à pesquisa, que no caso é FINEP, nível federal, FAPERJ a nível estadual, as FAPs, todo o sistema de FAPs,
para colocar recursos nesse Vale da Morte, de modo a mitigar o risco da empresa falecer aqui nessa fase. Só para indicar aqui que os verdes são produtos nacionais e os azuis são estaduais. Tá? Então, eu não sei exatamente estatísticas de Vale da Morte, mas assim, o índice é altíssimo das empresas que morrem aqui, os números que eu tenho, acima de 90% de empresas, startups, tem aqui pesquisa, tal, tem uma ideia, prova de conceito e morre aqui numa dessas fases. Então, é um pedaço aí dessa curva, né, que realmente nós temos que, enfim, estudar como ajudar essas empresas, porque são projetos que muitas vezes são muito interessantes, o produto em si, o processo em si, o conceito em si é muito bom, teria mercado potencialmente, mas aí tem um problema de gestão, faltou dinheiro para fazer o business plan, faltou dinheiro para fazer o protótipo, faltou dinheiro, então ele morre no meio do caminho por alguma razão que não é o produto em si, não é o processo em si que ele criou, inventou, pesquisou, né? Ele, o empreendedor, empresário. Então, o que nós imaginamos aqui, de certa forma, tem ali Invest Rio, Burrow, e é aumentar a presença aqui da FINEP e aumentar a presença das FAPs, de forma a reduzir esse índice de mortalidade, né? Eu gostaria, então, de repente, abrir para alguma pergunta, porque a gente vai começar esticando e o Vale da Morte é isso, não tem muito o que... Por favor, Rai. Ok, obrigado, Chacur. Eu acho que a sua colocação é perfeita, mas hoje de manhã aconteceram duas coisas curiosas. E que é bom a gente ouvir o outro lado que estão fazendo as coisas. Primeiro, foram que nenhum dos expositores pela manhã, aliás, todos os que se referiram à patente, se referiram de maneira dizendo que não ajuda em nada, só atrapalha. Isso hoje de manhã. A segunda coisa foi em relação a quem morria aí durante esse período no Vale da Morte. Nós efetivamente só tínhamos duas incubadoras, né? Quer dizer, então, a amostra que eu vou te dar são de duas incubadoras, a da COP e a da PUC. Tá? E eles, todos dois, dizem que fazem um processo de seleção muito grande e com isso todo mundo que precisa, vamos brincar, fazer uma imagem comparativa de hospital. Todo mundo que necessita de cirurgia, eles não incubam. Então, conclusão, com isso eles reduzem o número de mortes e tem uma sobrevida em torno de 90%. Isso foram imagens colocadas hoje de manhã. Agora, há uma coisa que foi bem colocada que é a seguinte, às vezes nós fomentamos um grupo e esse grupo, quando chega a um momento de aumento de escala para ele entrar no mercado, que ele vai procurar o empréstimo e aí ele tem dificuldade por causa da burocracia, das dificuldades de resolver as dificuldades administrativas. Esse aumento de escala está justamente nesse ponto aqui, quando ele muda aqui, vira a curva. Bem, sobre a patente eu teria que comentar que eu tenho certeza que a patente agrega valor e não só atrapalha, não. Acho, inclusive, que é melhor para a sociedade que a patente seja feita. Por exemplo, vamos supor que um pesquisador descubra um novo remédio a partir de uma planta X qualquer. Se ele publica essa descoberta sem patenteá-la, ele vai colocar um produto para conhecimento geral e nenhum laboratório vai se interessar em produzir. Por quê? Porque não tem valor. Eu produzo, ele produz, então não tem valor. Agora, se ele patenteia, ele mantém o domínio sobre aquele produto. E aí ele pode até publicar, não tem problema. Mas aí vai ter valor. Aí algum laboratório vai se interessar em produzir aquele produto, e esse produto
esse novo produto vai chegar à sociedade. Inclusive, eu acho, inclusive, que o pesquisador, imaginando que em publicando, dando toda essa visibilidade à descoberta, ele vai atender a sociedade, eu acho que ele está equivocado no raciocínio dele. Essa é a minha opinião pessoal. Porque justamente a partir do momento que ele publica, a partir do momento que todo mundo tem conhecimento daquilo, aquilo perde valor. Essa é a minha opinião. A patente tem um problema que custa, por isso que o pessoal diz que atrapalha. Agora, ela agrega valor. O custo faz com que ela gere valor para aquele pesquisador, para aquele inovador, quem quer que seja que tenha descoberto um novo produto, processo. Então, quando eu imagino, eu não vi a discussão na parte da manhã, mas imagino que quando a pessoa que falou que a patente só trabalha, ou as pessoas, deve ser pelo processo de patenteamento, o custo do patenteamento, que aí realmente é um trabalho que, infelizmente, é longo e custoso. Mas o resultado final, isso eu não tenho sombra de dúvida, que é fundamental que ele tenha patente sobre as inovações e os produtos que ele cria. Olha, apenas para complementar, duas coisas que eu acho que precisam ser levadas em consideração. As duas características das incubadoras eram na área de engenharia, fortemente na área de engenharia. A segunda coisa é que o que eles se referiam é que era fortemente motivado pelo incentivo à cópia. Esses foram os dois grandes argumentos que se pode... Fortemente, eu não entendi a questão do incentivo à cópia. Foi motivado a cópia. A cópia? Cópia. Ah, eles copiaram. O ideal seria realmente tentar um processo de cópia e que facilitava e modificando. Inclusive, um deles chegou numa conversa e disse assim, num software, por exemplo, muda uma linha ou uma vírgula e tira uma nova patente. Então, não compensa o sacrifício para a patente. Esses foram os fortes argumentos da manhã. Se eu puder complementar, aliás, é muito bom essa segunda fase do evento, que exatamente a ideia é debater os temas e a gente chegar a conclusões que a gente possa aproveitá-las, né? Então, vou botar meu pitaco na questão das patentes, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que faz patentes. Eu já tenho 20 pedidos de patente aqui no Brasil. Pode dizer que eu pelo menos, para fazer patente no Brasil, acredito que seja barato, relativamente